Olá, hoje o .org te convida para fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer o Espaço Medieval, uma novidade em Florianópolis e no Brasil, idealizada aqui pelo Mike, já está pronto. Vai contar tudo para a gente como é que funciona. Isso aí. As lutas medievais ocorreram durante a Idade Média, aproximadamente entre os séculos V e XV. O objetivo principal dessas batalhas era conquistar territórios, expandir o poder e garantir o controle de terras e riquezas. As disputas territoriais e os conflitos entre reinos e senhores feudais eram comuns nesse período, marcado por guerras e torneios. Inspirados por tanta história e por essa cultura, este grupo em Florianópolis recria cenários, roupas e uniformes utilizados na época para lutar. Tudo começou em Florianópolis há 4 anos. O idealizador Mike vai contar pra gente desse início. Como é que foi, Mike? A gente começou com o esporte, na verdade, por um outro grupo, chamado SCAN. O SCAN tem parceria com a UFSC, que é um grupo antigo já, só que ele é mais recreacionista. E a gente queria algo mais focado no esporte. A gente queria poder lutar na Rússia, lutar na Europa, lutar na Argentina, que aliás a gente já ganhou deles, e poder crescer no esporte. E ali, não é que não estava dando, mas aquele grupo eles não queriam fazer essa expansão. Mike, uma curiosidade, de onde vêm essas roupas, todos esses acessórios que vocês usam? Boa parte a gente faz, outra parte a gente compra. Tem ferreiros do Brasil todo que fazem essas peças e também a gente compra importado. Os melhores ferreiros do mundo são da Ucrânia, aí está em guerra, é uma pena ter isso hoje. A gente tem amigos, eu já fiz 4 viagens para lá, então eu tenho pessoas lá, a gente chegou até uma loja, uma época, só que graças à guerra, infelizmente, essas coisas pararam. Mas boa parte do acervo que a gente tem aqui hoje veio lá de fora, eu acabei trazendo para o pessoal. Eles se mobilizam montando acampamento com barracas, panelas, para reviver os combates épicos, desvendar segredos da história e valorizar as tradições ancestrais. Nossas tendas, todas as tendas fui eu que montei, elas são baseadas em recriações históricas das primeiras tendas vikings, as nórdicas, né, durante as primeiras invasões na Inglaterra. Nos primeiros contatos deles. Então eles usavam essas para acampamentos mais fixos, né? Quando eles estavam em guerra, eles precisavam de um acampamento fixo mesmo. E tinha outro modelo que eles usavam para acampamentos rápidos, que daí ela desmontava toda, ela ficava só uma trouxinha de roupa, de tecido, e usavam qualquer galho que tivesse para montar. Essas aqui, como é uma estrutura um pouco maior, precisa carregar com carroça e tudo mais, aí elas são para acampamentos mais fixos. As lutas são momentos de adrenalina, aprendizado e muita diversão, enquanto exploram este período marcante da humanidade. Tudo começa com os equipamentos e acessórios que remetem à época medieval. Preparando aí para o combate, maratona, já vesti o início da proteção, né, para quem se interessa em saber. A gente sempre usa um forro por baixo de tudo, que absorve o impacto, principalmente das armas de aço. Hoje nós vamos estar treinando com aço, mas também com madeira, então, né, dói. Só que é tudo focado na proteção do usuário, por isso que é um esporte que eu comecei. Eu gostava muito do MMA, mas o MMA ele vinha acompanhado de várias possibilidades de lesão e o corpo fica muito exposto. Então, mesmo que esse esporte tenha uma aparência muito mais radical, muito mais brutal, você fica protegido. E esse aqui é o início dessa proteção. O nome é Gambeson. É uma proteção histórica, mais ou menos como era antigamente, né? Eles faziam um tecido mais grosso possível, com várias fivelas e ataduras, como essa aqui, onde você coloca as peças de armadura. A função dele é agir como uma primeira camada de proteção para o seu corpo. Dependendo da intensidade do combate, você vai utilizar outras proteções também. O pessoal profissional chega a utilizar até armaduras de motocross por baixo para segurar o impacto. Então a gente vai por etapas. Pode ver aqui também
Essa aqui é mais um exemplo de gâmbias. Você vê, é um forro duplo de pano, estofado, com enxerto, mas por dentro colocado também um EVA. Então dessa forma a gente vai se protegendo para a gente poder dar tudo de si, entregar um bom combate e fazer um show, sem se ferir no processo. Porque ninguém está aqui para se machucar, né? As armaduras chegam a pesar cerca de 30 quilos e a prática, claro, exige treinamento. Adailton veio hoje conhecer o esporte que tem interesse em praticar. Já estamos aí, né? Vamos se preparar, vamos treinar, vamos fazer parte da equipe aí, que eu fui bem recebido hoje, é a primeira vez que eu estou aqui, né? Tá tudo certinho. Tô aprendendo um pouco por pés, acho que tem uns 10 quilos aqui. Tudo é costume, né? Os golpes e movimentos misturam técnicas de artes marciais. O bom da luta medieval é que ela é um misto de artes marciais, né? Ela contempla a defesa pessoal, ela contempla também as artes mistas, e o diferencial da luta medieval é que você tem as lutas com os equipamentos, né? Machado, espada, escudo, são todos esses equipamentos que nas lutas tradicionais você não encontra, você não tem habilidade. Então, ajuda muito numa percepção de defesa pessoal com os treinos da luta medieval. É desafiador, porque você passa por uma transformação, né? A luta, o primeiro contato você tem com os equipamentos de soft, que são os equipamentos que simula o colete, a espada, então ele tem um peso, e com as armaduras é outro. Então o corpo passa por uma adaptação. E essa adaptação é positiva para a saúde, né? Porque o condicionamento do corpo ele tem que melhorar para você estar apto para correr com uma luta de tempo total, né? De combate. Paulo parece um personagem de filme. As habilidades e os valores da época o motivaram a participar. Gosto muito, sou muito apaixonado pelo tema. Leio nas horas vagas, enfim, tudo que passa no caminho. E é uma coisa que nós queremos fazer, enfim, com o nosso tempo livre, né? Aproveitar essa parte cultural. Era incrível você lidar com um artesão, por exemplo, que trabalha com couro, com metal, com madeira. Não há como não se apaixonar, né? Eles têm habilidades incríveis, né? Como se faz uma panela, como se faz uma faca, uma ferramenta, enfim. Guilherme conta que faz parte de um clã, um grupo social da época que se baseia em laços ancestrais e familiares. Iniciamos como uma grande família, né? A gente se ajuda, tudo. É muito divertido, é uma emoção de voltar realmente no passado. Eu já estou há quase 5 meses no meio medieval, sou parte de um clã medieval e assim, a experiência é incrível. O clã medieval antigamente era uma formação de famílias, algum grau de parentesco, que formavam um clã para proteger alguma terra ou algo do gênero. Atualmente a gente não tem isso, ninguém é parente de ninguém. A gente acha pessoas com coisas em comum, se junta e é um grupo de amigos. O espaço medieval é aberto ao público em geral. Helena aproveitou para testar a pontaria. Foi emocionante, porque eu já assisti a essa prova, né? Já assisto e eu sempre tive uma vontade de experimentar. Então, foi uma experiência boa. A gente treme por dentro. Precisa ainda muito treino para saber como focar, porque a gente pensa que a ponta da flecha vai para um lugar, mas a mão ainda é muito treino, né? Toda uma técnica é necessária, né, para essa prática, mas é bem gostoso. Ainda depois eu volto para ver. No esporte, a ideia é reviver os torneios da época medieval, com várias categorias. Prática levada a sério, com competições internacionais, onde a equipe de Florianópolis se destaca. Na América do Sul, o esporte é mais popular na Argentina, mas o Brasil também está decolando aí no esporte, né, Vitor? Sim. Conta um pouquinho desse interesse do Brasil pela luta medieval. Muito bem, na meados de 2015, 2017, o Brasil, alguns atletas foram competir na Argentina, né, com interesse no esporte. Já tinha núcleos aqui no Brasil que estudavam o medieval como cultura, como história.
mas nos últimos anos o Brasil vem se fortalecendo, vem treinando, criando equipes para competir no que a gente constrói agora como esporte aqui no Brasil. Você é o treinador dessa equipe que a gente está vendo aqui, né? Isso, eu conduzo os treinos da New Order Medieval, a equipe aqui de Florianópolis, e a gente separa, né, os treinos dentro das modalidades do esporte, né? Quais são as modalidades, quais são as categorias? Muito bem, dentro do esporte a gente divide as categorias em dois ramos principais, as categorias de duelo e as categorias em grupo. Tá? Como a gente simula e reconstrói torneios medievais, não batalhas medievais, a gente tem essa subdivisão. Né? Então, como os cavaleiros faziam na Idade Média, a gente tem categorias de espada e escudo, espada de duas mãos, né? Espada longa contra espada longa, e alabarda contra alabarda, que seria o machado longo. Né? E dentro dos campeonatos torneios medievais tinha a justa, que era o mais famoso, mas a gente não pratica aqui ainda por falta de espaço, dos cavalos. Né? E na época, qual era o objetivo desse torneio medieval que eles faziam? Tá, muito bem. Dentro da Idade Média, os cavaleiros competiam nos torneios para demonstrar bravura e competência em combate e buscar glória, né? Era praticado pela nobreza europeia em geral e também era praticado por castas não tão nobres, mas que tinham a intenção de subir na casta medieval, ali na cidade medieval, demonstrando bravura, demonstrando nobreza, conseguindo talvez postos dentro da guardas reais e tudo mais. Numa competição que vocês participam, como é que é feita a pontuação? Quem ganha, vamos dizer assim? Eu sei que cada modalidade tem suas regras, mas basicamente como é que é? Tem juiz? Então, perfeito. Dentro dos torneios, das modalidades medievais, a gente tem os juízes que a gente chama de marshals, que é quem faz a pontuação e controla o combate, né? Então, nas categorias individuais, a gente tem uma pontuação por golpes no corpo. Então, na cabeça e no tronco são 2 pontos e no resto dos membros é 1 ponto. E nas categorias grupais, onde a gente tem categorias de 3 versus 3, 5 versus 5. Nos mundiais, a gente tem 12 versus 12. E numa edição comemorativa do ano retrasado, a gente fez 100 versus 100. Então foi uma batalha realmente grupal, fizeram uma divisão entre Novo Mundo e Velho Mundo, foi bem legal. 100 contra 100. Exato, no Battle of the Nations, né, Campeonato Mundial de combate medieval. Na Europa é super difundido, na Ucrânia e na Rússia, que foi onde começou o esporte dado nas escolas. Então, tá lá no ensino médio, tu pode escolher entre futebol, handball ou combate medieval. Olha só. E a grande pergunta, dói, machuca, Vitor? Não é para machucar, depende muito da armadura, mas sente uma ardência ali, um ardido, e depende do nível de combate, do nível de enfrentamento também. Então, que nem no MMA, por exemplo, que tem as categorias amadoras, onde as pessoas não se machucam muito, e as categorias profissionais, onde já tem uma luta mais séria, a gente também tem as categorias amadoras, as categorias de início, e as categorias profissionais, onde daí já tem muito mais contato físico, né? E essa questão da armadura, quem começa já não começa, a armadura vai sendo conquistada. O início é 100, né? Isso, perfeito. Foi uma boa palavra, é conquistada. A gente começa com o equipamento de soft, equipamento ali. Esse aqui. Isso, tá. É o equipamento que também que a gente importou da Ucrânia, a gente tem um contato forte com os fabricantes ucranianos e a gente começa com esse capacete, que simula um capacete medieval, né? Um medieval, a espada acolchoada, o colete acolchoado também. Já vai simulando, já vai aprendendo os movimentos, movimentação. Isso, para gerar sem nenhum tipo de risco, a pessoa criar realmente a técnica, aprender como se luta, não ter nenhum risco. É quando a gente vê uma segurança do praticante, aquele praticante entendeu como é que funciona o esporte, não está machucando os outros, a gente pode começar a inserir um capacete, uma manopla, os braços com armas de madeira, né? Com bastões, para depois ir para manjadas. O olhar de vocês para ver também a habilidade de cada um, né? Não, com certeza. A gente tem praticantes, por exemplo, um praticante nosso, Anderson Pires, ele começou em 6 meses, ele estava lutando de armadura, porque ele aprendeu muito rápido, muito dedicado, estava em todos os treinos, né, pegando para fazer, já fez uma armadura simples para começar, que não tinha nenhum risco, e foi indo. Em 1 ano, se não me engano, ele estava competindo com a gente lá na Argentina. Então, depende muito do empenho de cada um. É um esporte que precisa de muita dedicação assim, própria, de correr atrás das técnicas, dos equipamentos e tudo mais. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o mundo medieval, que vai além da prática das lutas. Estes amigos apaixonados pela história propõem muito respeito às tradições ancestrais. A sociedade medieval, ela veio a partir de eventos que a gente participava anteriormente e a gente tem potencial nas pessoas que faz parte da nossa sociedade, né? Temos artesão, temos toda a parte de questão de cultura, de agregação, dessa parte histórica, com lazer, entretenimento e a parte cultural,
né? Então a gente quer trazer uma experiência para as pessoas aqui da Grande Florianópolis, para dar uma diversificada na questão da cultura, né? Trazer também essa questão da ancestralidade, né? De o que os artesãos faziam, como é que era feito, como é que era a construção de uma comunidade. Então a gente quer trazer isso de uma forma lúdica, né? Para que toda essa parte de construção e de identidade também, para que as pessoas elas possam ter consciência de união, porque as famílias eram construídas em pequenas comunidades, mas uma protegia a outra, né, os seus ideais, né, o que era importante, né, o que eles acreditavam. Então, é uma ideia de agregar tanto as partes de feira medieval, então a gente vai agregar todos os feirantes, artesãos, a parte de armaduras, cutelaria, vamos trazer a gastronomia da época e também os jogos. Nós vamos ter o torneio medieval, onde vai ter essa parte de construção de clãs que vão competir em jogos dessas atividades que vão ser distribuídas ali, competição de força, agilidade, estratégia, protegendo o seu clã, né, e indo à batalha. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.